E o Itizag, o atacante do colégio Itinã, precisa marcar esse gol. É um gol decisivo que pode fazer o seu time se classificar para o campeonato nacional, que é muito importante. Depois de driblar vários adversários, ele fica cara a cara com o goleiro e decide tocar a bola para o companheiro, que acaba errando. Esse erro gera, além de ter errado o gol, acaba gerando um contra-ataque, onde o outro colégio acaba marcando o gol decisivo e que basicamente acaba com a partida. O colégio Itinã perdeu a oportunidade de se classificar para o Nacional. Mesmo com as palavras de encorajamento do treinador, Izag não para de pensar no lance decisivo. Ele sonhou desde a infância, vendo seu craque Noah indo para a seleção e ganhando a Copa do Mundo. É o sonho dele. Ele fica realmente muito triste, até mesmo quando voltando para casa, ao lembrar daquele lance. Aquele lance não sai da mente dele. Mas então, depois de ele chegar em casa, ele acaba recebendo um convite da Associação Japonesa de Futebol para ele ser um atleta certificado, e aquilo traz interesse de Izag. Por que eu? Depois de ele ir lá no prédio da Associação Japonesa de Futebol, ele acaba vendo o Kira, aquele mesmo que marcou o gol decisivo que acabou eliminando o colégio Itinã. Mas diferente do que ele pensava, ele foi bem humilde com o Izag, foi muito gentil, e até se surpreendeu com isso. Bem, depois de ele entrar dentro do prédio, ele acaba vendo pessoas estranhas e acaba percebendo, só tem atacante aqui. Tinha muitas pessoas. E após as luzes desligarem e aparecer um cara falando, eles falam que o nome desse cara é Ego Jinpachi. Ele disse que basicamente vai começar um projeto chamado Blue Lock, onde basicamente eles vão ficar alojados em um prédio. E os mesmos serão treinados para serem atacantes perfeitos, para que apenas um se salve desses muitos atacantes. Eles acabam recebendo aquela notícia de uma forma muito ruim, primeiramente. Eles ficam reclamando com ele, toda hora falando, que tá maluco, nós temos time, etc. Mas ele já falou, se vocês quiserem, saiam daqui. Mas o objetivo desse projeto é para formar um atacante perfeito, que será o craque do Japão, que levará o Japão à Copa do Mundo. Para a maioria das pessoas dali, aquilo não fazia muito sentido, mas talvez mais por Izag fazia muito, já que ter perdido aquele gol praticamente em sua carreira dele, então aquilo talvez fosse a última oportunidade da vida dele. Então, depois de falar de muitos atacantes com grande ego, como Pelé, Cantona e etc., o mesmo acaba dizendo que para se tornar um grande atacante precisa de o ego e ser um centroavante andam juntos. Acaba até mencionando aquela situação do Izag ter ficado cara a cara. Isso fez Izag acreditar realmente que aquela era a opção certa. Então Izag corre para dentro daquele lugar, sabendo que aquela com certeza era a decisão certa. A decisão de Izag fez com que todos ali mudassem de ideia, e assim como eles corressem para dentro, até mesmo o Kira, que estava totalmente contra aquela opção, até porque ele estaria se largando dos clubes deles e dos campeonatos que os mesmos disputavam. Esses meus atacantes habilidosos foram todos, esses 300 atacantes habilidosos foram todos levados para o prédio Blue Lock, onde eles farão esses testes. O Izag acaba indo por quarto Z, onde lá encontra vários atacantes também, inclusive o Kira. E lá, depois de vestir as roupas, o Ego Jinpachi acaba chegando lá e falando um pouco mais sobre o projeto e sobre o que eles irão fazer agora, que será o primeiro teste. Basicamente, largam uma bola naquela sala gigante e eles falam basicamente para eles chutarem uns nos outros. Então, basicamente, eles são divididos lá por números. Então, basicamente, o número 300, já que a Z é a pior de todas, o 300 vai ter que acabar e chutar a bola em outro, para basicamente um desses aí que tem aí serem eliminados. Então o número 300 começa a chutar a bola em cima de todo mundo para ver se consegue eliminar alguém, em vez de ele mesmo ser eliminado. E basicamente, então, ele acaba vendo um moleque deitado no chão, que ele já estava dormindo há muito tempo no chão dessa sala, e acaba tentando chutar a bola em cima dele, mas acaba levando uma botada que esse cara jamais vai esquecer, mano. Então o mesmo acaba levando uma bronca do Ichigo da Deep Web, mas por causa disso, ele acaba levando uma bolada do mesmo que estava protegendo. Meu Deus, mano. Mas em resumo, por causa disso, o Ichigo da Deep Web acaba dando um chutão, uma bomba no maluco cheio de ódio. E o mesmo Igarashi, o carequinha, acaba segurando o Izag, que é o número 299, e acaba levando a bola no lugar dele.
E agora o Isaac está muito desesperado. Então ele decide ir atrás do carequinha lá que ferrou ele, já que ele é o mais fraco, é o número 300. Mas ele acaba vendo o Ichigo da Deep Web, que acaba jogando ele em cima do carequinha, e isso acaba machucando a perna do carequinha. Então o carequinha tá ferrado agora, mano. O Isaac tá com sangue nos olhos pra te dar uma bica na cara dele. Então, quando todo mundo pensou que ele enchia a cara do moleque na bolada, ele acaba desistindo. Ele fala que não vai fazer isso com alguém que tá machucado e decide correr atrás de alguém que realmente está bom. Só que uma coisa surpreendente acontece: o Capoeirista acaba pegando a bola do Isagi, mano, se tornando basicamente eliminado. E ele vai pra cima do Kira, mano. Ele vai chutando a bola em cima do maluco, mas ele vai conseguindo fugir, já que ele é muito habilidoso e muito bom jogador. Então ele faz uma coisa que ninguém acreditava. O Capoeirista joga uma bola, o Isagi, mano. Enquanto o Kira pensava que tava salvo, o Isagi dá um voleio, velho, na cara do maluco, velho. Mano, que é isso, velho? Nos primeiros segundos do segundo episódio de Blue Lock, é mostrado como o projeto Blue Lock ele foi apresentado por meio de uma garota chamada Anri, onde ela fala que o único que poderia salvar o futebol japonês era Ego Jinpachi. Então mostrou como basicamente o projeto foi iniciado. Então depois é cortado de pau o que aconteceu no último episódio, onde o Kira acabou sendo eliminado. E basicamente ele mostrou ser um tanto orgulhoso, falando: como é que eu posso ser eliminado metendo futebol, fazendo uma brincadeira dessas. Mas o Ego Jinpachi explica como basicamente era a ideia, que todo esse lugar onde ele está é do tamanho do campo de futebol, de que a questão de acertar jogos de movimentos, também tem uma questão de você ter precisão, corrida, etc. Então mostrou que basicamente foi eliminado também porque ele tinha um segundo ainda e mesmo assim ele não tentou, ele simplesmente abdicou da vitória. Claro disso, ele demonstrou não ter um ego de um centroavante, de um atacante. Claro disso, ele realmente foi eliminado. Então ele ficou muito no ódio, até olha que ele olhou pro Isagi também. E o Isagi ficou tipo, mano, mesmo ele acabando com o sangue de uma pessoa, ele se sentiu muito bem por ter feito aquilo. Ele ficou se perguntando por que dessa felicidade. Então depois do que sair, o Isagi vai perguntar pro Bachira, que é o capoeirista, o porquê ele tocou para o Isagi. Ele basicamente disse que ele tinha certeza de que o Isagi iria chutar aquela bola, porque basicamente o Bachira basicamente apostou que o Isagi chutaria e salvaria a pele dele. Mas bem, basicamente esse é o começo, é apenas o começo do projeto Blue Lock. Eles entenderam e até falou, pô, a sensação de vitória, de ter eliminado uma pessoa e ele conseguiu suportar mais uma fase. Isto é Blue Lock. Então é mostrado eles treinando logo após. Lá eles têm disponibilidade de vários tipos de treinamento, esteira, etc. Então eles têm campos onde eles podem treinar. Então lá é um lugar muito vasto. Nesse lugar basicamente eles têm tudo o que precisam para desempenhar o seu futebol. Então, depois de o Isagi ter conhecido cada um dos seus amigos, um pouco de cada um, pelo menos nesse dia, ele vai dormir, mas não tá conseguindo, ele tá muito nervoso, muito ansioso pelo que acabou de acontecer e pelo que está passando. E basicamente ele vai treinar um pouquinho, né? Porque ele fica ansioso, ele quer pelo menos treinar e melhorar um pouco. Ele acaba encontrando Bachira, que acaba chamando ele para jogar um pouquinho. E basicamente você continua perguntando sobre o porquê dele ter tocado a bola. Ele ficou em dúvida sobre isso. Então, depois daquela vez, o Bachira fala algo diferente. Ele diz que basicamente que tem um monstro dentro dele. E isso aqui é tipo um monstro? Como assim? Ele fala que basicamente é um monstro que acaba dizendo pra ele que às vezes pra driblar, pra chutar, às vezes tem um cara livre e ele tá passando, ele não toca, ele tenta dar um drible. E basicamente ele é movido por esse monstro. E então o Bachira diz que basicamente esse mesmo monstro pediu para tocar a bola pro Isagi. E basicamente também ele disse que o Isagi também tinha um monstro dentro dele. Então o Isagi fica se perguntando, mano, o que esse maluco tá falando? Que monstro é esse que eu tenho dentro de mim? Mas o Isagi, já dos acontecimentos que já tinham acontecidos, ele ia saber que realmente não podia estar de brincadeira. Então quando o Isagi ia pra cima do Bachira com tudo, com aquele mesmo olhar de volta, basicamente ele recebe um aviso do Ego Jinpachi
eles têm que voltar. Então basicamente o que acaba acontecendo é que ele explica um pouco mais sobre o Blue Lock, até mesmo as dúvidas que tem. Ele fala que basicamente esses jogadores estão divididos de B a Z em alojamentos. Cada alojamento contém 5 times, né, dependendo da sua letra. Basicamente, como estão no grupo Z, eles são o pior time possível, né? Pelo menos usando o ranking como base. Então é mostrado paralelamente no segundo episódio uma entrevista com o Sai, que é um meio-campista da nova geração do Japão, que é muito bom jogador. Basicamente é mostrar que ele não tem uma raiva do país e diz que não quer voltar a jogar no país, porque ele acha que basicamente o futebol japonês é fraco, ele não sequer merece, ele não queria nem ter nascido ali. Então ele mostrar que tem uma certa raiva, só que enquanto ele passava, estava numa entrevista falando sobre o Blue Lock para a imprensa, apresentando sobre o projeto. E basicamente são aquela mesma garota, ela tá falando sobre o projeto Blue Lock, e mesmo muitos jornalistas falando besteira do projeto, falando mal do projeto, falando sobre tipo os riscos que o projeto tem. Ela mostra por fatos que tipo o projeto tem potencial sim para trazer um herói nacional para o Japão, um grande atacante, e para o Japão conseguir ser campeão do mundo. E ao mesmo tempo, paralelamente também, o Ego Jinpachi explica para eles que eles enfrentarão uns aos outros em partidas. Então basicamente o prédio do time Z vai enfrentar paralelamente outro time, e vitórias vale 3 pontos, o empate vale 1 e a derrota vale 0 pontos. Então desses 5 times, apenas 2 times vão passar para a próxima fase. Eu vou citar craques mundiais que podem nascer no Blue Lock, como Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Basicamente, parece que muda totalmente a mente do Sai, um meio-campista genial que parece ter ficado muito ansioso por esse atacante que poderá receber seus passes. Além disso, o time Z se prepara para a próxima partida, onde eles enfrentarão o time X, que parece ter um grande craque do seu lado. E esse é o fim do segundo episódio. Então é isso, gente. Se vocês gostam desse conteúdo de anime recap, se inscrevam aqui no canal, vocês vão gostar muito dos conteúdos que tem aqui. Então, se vocês querem ver algum anime que vocês tenham interesse aqui no canal, também botem aqui nos comentários que eu lerei e colocarei na lista para entrar no anime recap do canal, beleza? Então muito obrigado por ter assistido até aqui, deixem já o seu like e até a próxima conversa. Valeu, falou!